1 de João 5,12, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Espírito Santo, nós te amamos. Fale com a sua igreja, fale com esse povo, nos ensine, pregue a cada um de nós. Amém e graças a Deus. Meus queridos, a teologia da substituição é uma teologia muito séria. E ela nada tem a ver com aquela teologia ideológica da substituição, que diz que a igreja substituiu Israel no plano dispensacional por Deus, então agora não tem mais Israel no plano de Deus. Quando nasceu a igreja, Israel agora é só uma simples nação territorial lá. Não é disso o meu ponto. Quando eu falo teologia da substituição, que eu estou falando da teologia em que eu sou pecador, eu sempre fui pecador, eu morri em Adão, eu sou depravado em Adão, estou morto em meus pecados e delitos, e agora Cristo me substituiu nesse plano. E através de Cristo sendo meu substituto nessa ira e juízo de Deus, eu me tornei também justiça de Deus e aceito por Deus através de Jesus Cristo. Preste atenção. Quando Jesus anulou Satanás, e a Bíblia diz que ele anulou Satanás e o despojou de sua autoridade, foi você que fez isso em Cristo. Quando eu falo isso, as pessoas tomam um susto. Jesus não precisava vencer o diabo. Deus não tem inimigo, porque não há outro Deus como Deus. A Bíblia diz que Satanás é a antiga serpente inimiga do povo de Deus. Quando você pega o livro de Jó, no capítulo 1 e também no capítulo 2, foi um tempo em que os filhos de Deus vieram adorar o Senhor, veio também Satanás prestar-lhe culto. No capítulo 2, outro tempo veio os filhos de Deus, isto é, os anjos, prestar culto ao Senhor, veio também Satanás apresentar-lhe culto. Então Jesus Cristo é levado à ponta do pináculo e Satanás diz: está vendo aqui todos os reinos do mundo? Está ali, ó, tudo ali, ó, é meu, e eu lhe darei se prostrado me adorares. O Senhor Jesus olha para o diabo, Satanás, e diz: somente ao Senhor, observa o termo, teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Apesar de Deus ser Deus do filho, ele disse que Deus era Deus também do diabo. O Deus que você serve é Deus do diabo também, pelo simples motivo que não há outro Deus além de Deus. Ele é Deus de vivos e de mortos. Se você crê em Deus, ele é Deus seu. Se você não crê, ele é Deus também. Ele é Deus para o seu bem e para o seu mal. Ele é Deus de anjos e demônios. Você sabe qual é a diferença de um demônio e de um anjo? Tecnicamente falando, um demônio é um anjo com cobertura errada. Quem cobre um demônio é Satanás. Quem cobre um anjo é Deus. Então, tecnicamente falando, um demônio é um anjo com a cobertura errada. Ou seja, Deus é Deus, sendo você crente e sendo você ateu. Deus é Deus, sendo você de pé ou estando você caído. Ele é Deus de vivos e de mortos, de anjos e demônios, do céu, do inferno, pelo simples fato que não há outro Deus além dele. Deus não tem inimigo, porque não há outro Deus que possa opor a ele. A inimizade de Deus e do diabo é uma inimizade ideológica. É uma batalha ideológica, é uma guerra por quem está com a verdade. Não existe aquela guerra do tipo, eu vou enfrentar Deus. Isaías 14, versículo 12. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes cortado
Tu que debilitavas nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima dos anjos de Deus colocarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, acima das extremidades da terra, serei semelhante ao Altíssimo. O problema de Lúcifer não foi querer ser maior que Deus, foi querer ser maior que seus irmãos. Ele disse: eu serei maior que os meus irmãos, estarei acima dos anjos de Deus e ao lado de Deus. Ele nunca teve pretensão em ser maior que Deus, ele quis ser maior que o próximo. Isso é satânico. Quando Adão caiu, Satanás não disse para Adão: me ame. Ele disse: se ame. Isso é satanismo. É o culto hedonista, é o culto à personalidade, é o culto a si mesmo. É ser de si mesmo o seu próprio Deus. Por isso que quando nós falamos da obra de Cristo, Jesus não veio aqui na terra porque ele estava magoado com o diabo e tinha uma treta com ele, ele tinha que vingar. Vou lá vingar o diabo, eu estou magoado, eu vou provar que eu sou bom e ele é ruim. Tem gente que imagina que Jesus veio aqui na terra porque tinha uma treta, uma guerra mal acabada lá no céu, e ele tinha que vir aqui para vou lá vingar. Você está assistindo muito filme. Jesus veio aqui na terra fazer uma obra que eu não era capaz de fazer. De acordo com Romanos, capítulo 5, verso 19, a partir do verso 18, o apóstolo Paulo diz que por causa do pecado de um, todos caíram. O corintiano do Adão, brincadeira essa parte. Contudo, o Adão, quando pecou, quando ele caiu, o seu ato de pecado condenou toda a raça humana. Nós morremos em Adão, nós caímos em Adão, nós perdemos em Adão, nós nos tornamos inimigos de Deus, não com as palavras apenas, mas também na mente todos são inimigos de Deus. E por causa deste ato de Adão, todo homem se tornou indesculpável, e agora ele é condenado por causa desse pecado. E por mais que ele pense e tente ser bom, ele é inimigo de Deus na sua mente. E aí Jesus não veio aqui porque ele, Jesus, estava com problema de alma e tinha que partir para cima do diabo e provar para o diabo que o diabo é diabo, ou que Jesus é Senhor. Ele veio aqui por minha causa. Eu que perdi a batalha, eu que morri com a queda de Adão, eu que não tenho forças para lutar com o diabo, eu que em mim mesmo não tenho força para vencer o pecado, eu que em mim mesmo não posso me salvar, não posso chegar no céu. Então Jesus veio fazer a minha obra. Por isso que a Bíblia diz que ele não usurpou em ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2. Mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo, e por causa disso, porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, que Deus lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É isso que se chama substituição. Quando a Bíblia diz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é exatamente isso. O Cordeiro ali era eu. Só que eu sou um Cordeiro que não pode tirar os meus próprios pecados. Então agora o de Deus que veio morrer no meu lugar. É isso que nós falamos de substituição. Por isso que quando eu comecei dizendo que quando Jesus anulou Satanás na cruz, ali eu digo que foi o checkmate de Deus. Nessa guerra ideológica, nessa guerra entre Deus e o diabo, de ideias, nesse campo de argumentos, Satanás não esperava que o verbo iria se fazer carne. Por essa ele não contava. Ele nunca contou que Deus iria esvaziar-se de si mesmo e assumir forma de servo.
e tabernacular entre os homens, e ser sujeito, digo, sujeito às fraquezas, porém nunca pecou, esteve sempre sem pecado. Mas quando o Verbo se fez carne, e agora Jesus vem para, em homem, no corpo de homem, fazer o que eu não fui capaz, e nunca sou, e nem serei capaz de fazê-lo, nesse exato momento, que Jesus anulou o diabo, despojando ele, fui eu em Cristo que fiz essa obra. Essa é a ideia da substituição que você tem que ter na sua cabeça. Cristo agiu em meu lugar. Tudo que ele fez, fui eu nele fazendo. É em meu lugar que ele fez, foi por minha causa que ele fez. Ele não tinha necessidade, ele não caiu. A necessidade sempre foi minha. Então você pode dizer, em Cristo eu venci Satanás, em Cristo eu despojei-o de sua autoridade, e quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu ressuscitei juntamente com ele. Esse é o segredo da obra da cruz, que tudo que Jesus fez, fui eu nele fazendo. Cada obra, cada detalhe de Jesus, eu estava nele. Quando ele desce no inferno, e ele expõe publicamente os principados e potestades para a vergonha eterna, eu estava nele fazendo isso. Quando ele caminha pelo Sheol, eu estava nele fazendo isso. Quando ele vence na cruz, eu estava nele fazendo isso. Quando ele ressuscita, eu estava nele sendo ressuscitado. A sua suficiência suplantou a minha insuficiência. Ele fez tudo que eu jamais tenho condição de fazê-lo. É isso que nós chamamos de substituição. E mais, você pode confiadamente dizer, mas Deus, sendo rico em misericórdia, com seu grande amor com o qual me amou, mesmo eu estando morto em minhas transgressões e pecados, olha o que diz o texto, vivificou-me com Cristo. Você precisa entender, irmão, que Jesus não passou a existir na encarnação. Ele sempre foi o verbo eterno de Deus. Ele é coexistente. Ele está lá na criação. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 1:15, ele é a imagem visível do Deus invisível. João capítulo 1, versículo 18, Deus jamais foi visto por alguém, o Filho unigênito o revelou. João 10:30, eu e o Pai somos um. João 7, versículo 14, mostra, João 7 a partir do 8, né? Mostra-nos o Pai que nos basta. Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Eu e o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Aquele que fala contigo está realizando essas obras. Quando nós entendemos a obra de Cristo, o ministério de Cristo, os feitos de Cristo, Efésios capítulo 1, versículo 10, de fazer convergir nele toda a plenitude. A palavra convergir é girar de forma horária. Tudo que é cosmos, tudo que está no universo, gira de forma horária, convergente, em torno de Cristo. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é a palavra que saía da boca de Deus quando o mundo foi criado. Presta atenção, foi essa palavra que se fez carne. Não porque ele tinha necessidade de provar alguma coisa para o diabo. Pelo contrário, o diabo foi derrotado por Cristo.
ele o derrubou lá do céu. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam, Lúcifer e seus anjos batalharam, e ele foi lançado por terra, e a terça parte com ele, a sua cauda arrastou a terça parte. Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu feito um raio, e o despojou, e o humilhou publicamente para a vergonha eterna. Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 18, diz que Deus fez sair de dentro dele um fogo que o consumiu e o reduziu a cinzas. Escute, o diabo continua derretido, derrotado, fracassado, continua sendo um anjo caído, mas para nós é um terrível adversário, não para Deus. Ele é inimigo do povo de Deus. Então, quando Jesus veio, a Bíblia não diz que Deus amou seu filho de tal maneira, por isso ele enviou Jesus para morrer, não. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira. Então a obra de Jesus na cruz não foi por ele, Jesus, foi por nós. Foi em meu lugar que Jesus deu a sua vida. Ele me substituiu. Todos estávamos como ovelhas levadas ao matadouro, ovelhas sem pastores. É nesse contexto que a Bíblia diz agora que Deus me deu vida, me vivificou juntamente com Cristo. Quando Cristo morreu, ele morreu sozinho, mas quando ele ressuscitou, nós todos ressuscitamos com ele. Por que sozinho? Porque nós morremos em Adão, mas ressuscitamos em Cristo. Adão me matou, não Cristo, mas quem me deu vida foi Cristo. Esse é o segredo daquilo que eu chamo de substituição. Ou seja, em Cristo eu estava por causa de Cristo, em Cristo eu já estava morto, com Cristo eu fui ressuscitado. E agora, biblicamente falando, eu estou espiritualmente assentado com ele nas regiões celestiais. Em outras palavras, preste atenção. Quando Jesus morre e eu ressuscito com ele, a palavra ali ressuscitar é: eu tenho vida espiritual. Havia uma inércia na mente do homem. O espírito dele estava completamente desligado de suas faculdades. Ele não tinha consciência de pecado e nem de espiritualidade. Na sua mente está tudo ok. E todo homem que não tem Cristo tem essa mentalidade. Mas agora, quando Jesus vem ao mundo e o julgamento do mundo foi essa cruz, todos os homens têm agora a oportunidade de crer, olhar para ele e ser salvo. Então ele diz: quando eu for, a todos atrairei a mim. A própria mensagem da cruz é uma atração automática, não precisa forçar a mensagem da cruz. E quando eu falo de mensagem da cruz, é isso. É a atração, é o entendimento de que, por causa dessa cruz, ele tomou o meu lugar. Funciona mais ou menos assim: eu sou o culpado, ele é o inocente. Quando a Bíblia diz que o justo, de Isaías 53, versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura para que nós o desejássemos, era desprezado e o mais indigno entre os homens, e não fizemos dele caso algum. Porém verdadeiramente ele tomou sobre si todos os nossos pecados e também a iniquidade de nós todos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, mas ele levou sobre si a iniquidade de todos nós. Sabe o que é isso?
eu sou o condenado, eu sou o julgado, eu fui achado culpado, eu nasci para ir ao inferno. Todo mundo aqui após Adão nasceram para ir ao inferno. Não há um só justo, não há um homem sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos estão indo como ovelhas levados ao matadouro, ou seja, de forma inconsciente, sem que ninguém possa evitar. Todos estão caminhando para o inferno e ninguém pode fazer isso. Mas no meio desse caminho Deus veio e pá, pôs a cruz. E agora entre mim e o meu futuro legítimo, que é a condenação, existe a cruz de Cristo. Todo aquele que olhar para a cruz não será confundido. Todo aquele que olhar para Jesus não será confundido. É como a serpente de bronze. Então agora, assim como Deus disse a Moisés para colocar a serpente de bronze no deserto, Deus levantou Jesus para que todo aquele que olhar para ele seja salvo. É isso que nós chamamos de conversão. O Evangelho, senhoras e senhores, é sobre isso. É sobre você entender que ainda que você pense que você é a pessoa mais boa do mundo, sem Jesus, todos estão condenados. Ah, mas eu faço bondade, eu faço caridade. Ninguém pode ser salvo por obras, porque todos estão mortos por causa de Adão, mortos em pecados e delitos. E agora todos devem confessar esse Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, e voltar-se através dessa cruz cravada entre mim e o meu futuro legítimo da condenação. Eu tenho agora a escolha de vir para Jesus e não ser condenado. Isso que a gente chama de o meu substituto. Em outras palavras, através de Cristo agora, Ele sendo o meu substituto, eu passo a ter a mesma vida eterna que Jesus tem. Eu tenho a vida dele em mim. Ele me substituiu no pecado. A Bíblia diz que ele se fez pecado. Veja, eu era o pecado e ele o justo. Ele pegou o meu pecado e pôs no corpo dele, e pegou a justiça dele e pôs em mim. É isso que Paulo chama de transferência. Ele pegou o meu pecado e pôs nele, pegou a justiça dele e pôs em mim. Então agora, quando o diabo olha para mim, quem que ele vê? O homem nunca foi chamado de justo no Velho Testamento. Sempre foi Cristo. Então Isaías chama ele o justo. Mas agora, depois de Cristo, o justo, sem pecado, sem mácula, que nunca pecou, ele se tornou o pecado. E eu, sem nenhum merecimento, me tornei o justo. Alguém pode me perguntar, mas pastor, como que eu posso ser justo com tantos pecados? É verdade. Como Jesus pôde morrer a sua morte sem nenhum? Nunca se perguntou? Como Jesus foi vilipendiado, condenado a uma morte tão horrenda de um pecador tão cruel, sem nenhum pecado? Como Jesus se tornou pecado sem cometer nenhum? Assim você tem que entender como eu me tornei justo sem nenhum ato de justiça. A Bíblia agora diz que eu sou justo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo agora, pois, sido justificados pela fé, tende paz com Deus. Veja, eu não sou justo agora pela minha obra. Eu sou justo pela obra dele. Então agora eu não sou justo fazendo, eu sou justo crendo. Não é fazendo a coisa certa, é crendo na pessoa certa. Ainda que meus atos de justiça agora serão
como frutos dessa justiça, porque justo faz justiça. Diz que gordinho faz gordice. Justo faz o quê? Justiça. Atos de justiça. Tem como um justo ser injusto? Responda. Mas isso é fruto. Não é uma ação, é uma resposta. Entendeu o que eu disse? Você não faz justiça porque você quer fazer justiça. Você faz justiça porque agora a semente do justo está em você. Então a questão básica é essa: como eu sou justo? Porque as pessoas ainda têm dificuldade de entender a justiça de Deus, por causa de sua justiça própria. E ela fala: como eu posso ser justo sendo ainda pecador? É porque a sua justiça não vem de você. A sua justiça vem de Cristo. Agora, quando o diabo olha para você, ele tem que ver Cristo em você. Vou te dar um exemplo bem prático. Imagina que o pastor Jefferson ganhou uma herança e ele ficou milionário. Recebe, pastor Jefferson. Senão eu recebo no seu lugar. Está na mão, então tá bom. Do nada apareceu assim um dia, pá, na conta do pastor Jefferson: lembra de mim quando entrares no paraíso. E agora ele comprou uma fazenda com uns 500 cabecinhas de boi, Angus, um pouco os Nelore. E nesse dia, para você entender o que é a substituição, nesse dia ele tem 2 vaquinhas prenhas. Uma dá à luz e o bebê morre. A outra dá à luz e a mãe morre. Agora o pastor Jefferson tem um dilema. Ele tem bebê sem mãe e mãe sem bebê. Ele pega o corpo da mamãe morta, joga no pasto. Pega o corpo do bebê morto, joga no pasto. Então ele imagina o seguinte: vou pegar esse bebê e vou levar para a mãe. Tem cara de filho, jeito de filho, idade do filho, vai passar por filho. Ela não sabe que o filho morreu. Então pronto, está aqui seu filho. O bebê tem que mamar. Então o pastor Jefferson vai lá e pega o bebezinho, a cara do filho, e põe lá na mãe. A mãe dá aquela olhada e fala: tem cara de filho, jeito de filho, parece com filho. Mas não tem marca, não tem cheiro do meu filho. E começa a maltratar o bebê. Pastor Jefferson fica preocupado, vai lá e tira o bebê. Filho, agora esse bebê vai morrer de fome. Ela descobriu que não é filho. Apesar de ter cara de filho, jeito de filho, parecer com filho, não tem o cheiro da placenta, o cheiro do filho. Então ele lembra que lá no pasto tem o corpo da ovelhinha morta. Ele vai lá e tira a pele da ovelha e veste a ovelha viva com a pele da ovelha morta. Agora tem cara de filho, jeito de filho e veste de filho. Isso já aconteceu na Bíblia. Então agora Jacó se veste da primogenitura. Esaú não vendeu primogenitura, ele vendeu Cristo. A Bíblia diz que Cristo era o primogênito que Edom vendeu. A ira de Deus com Edom é porque na presciência Deus viu Edom vendendo a herança. Por prazeres temporários ele vende a salvação, vende a herança. Vê? Não foi Deus que tirou a salvação de Esaú. Não é você que perde a salvação porque Deus tira, é você que troca ela. Deus não vai tomar a salvação de ninguém. É você que está vendendo ela por pratos e pratos de lentilhas. É fácil entender isso. E agora, esse Esaú demoníaco, por isso que Deus o odiou de forma prévia. Deus viu que ele venderia o próprio Cristo. Ali é um antitipo. Aquela primogenitura representa toda a obra de Cristo, ou o próprio Adão negociando Cristo também.
Então Adão negocia Cristo, Esaú negocia Cristo, Israel vem e também negocia Cristo, e Judas é a primeira pessoa a levar pessoas a Jesus cobrando dinheiro. Porque se você serve a Deus por dinheiro, você vai servir o diabo quando ele lhe oferecer um salário melhor. Então agora a Bíblia diz, isso é importante você entender, que no livro de Gálatas, tem gente que fala que Jacó enganou Esaú. A Bíblia diz que Sara estava cheia do Espírito Santo quando não permitiu que Esaú conquistasse a primogenitura. Ela pegou o seu filho e falou assim, vai lá. Desculpa, mudei aqui os personagens. Contudo, vocês sabem de quem que eu estou falando. A Rebeca. Sai daqui, Sara, me incomoda não. Ela estava cheia do Espírito Santo quando ela pega seu filho e fala, você é o primogênito. Mas o que eu vou fazer? Toma, se veste de primogenitura. Ali é o exemplo de cada um de nós que não éramos primogênitos, não temos direito a herança nenhuma por causa de Adão, mas agora a Bíblia chama esse termo de revesti-vos, pois, de Cristo. Veja bem, preste muita atenção, como um pecador vai chegar diante de Deus e ser aceito, sendo ele ainda pecador, se Deus não pode ver o pecado, se a alma que pecar, essa morrerá, e Deus nem pode olhar para você e ver seu pecado. Então como Deus vai me aceitar? Quando eu chegar diante do trono de Deus, eu terei que estar vestido de Cristo. A roupa que eu estarei vestido é a roupa do Cordeiro. Então Deus vai olhar para mim, sabe quem que ele vai ver? O amado. Eu sou aceito nele. Ele vai ver o corpo de Cristo em mim. Ele vai olhar para mim e vai ver o filho dele. Ele vai dizer, mas é o Jesus, você está vestido do meu filho. Ele vai passar a mão aqui como Isaac passou a mão, e ele vai ver, sim, você é o primogênito, porque eu estarei revestido de Cordeiro. Eu só posso ser aceito na obra da cruz se eu estiver vestido de Cristo. Senão eu não sou aceito no amado. Esse é o conteúdo daquilo que a gente chama, venha para Jesus. Por isso que ninguém pode ser salvo por suas obras, senão ele vai se vangloriar, vai dizer assim, eu fui salvo porque eu paguei com uma cesta básica, eu paguei ajudando o próximo, eu paguei fazendo bondade. Ninguém vai poder arrogar para si essa obra. Ele vai ter que ser salvo através da obra de Cristo, entregando a sua vida a Cristo. E agora quando ele chegar diante de Deus, o Pai vai dizer, o Filho pagou o preço, o Filho substituiu, o Filho pegou o seu pecado e pôs na conta dele, pegou a justiça dele e pôs na sua conta. Agora por causa dessa substituição, eu aceito você, não lhe condeno, por causa da obra do meu Filho na cruz do Calvário. Isso é chamado de Cristo, o meu substituto. João 5,12, o texto que nós lemos, aquele que tem o Filho, tem a vida eterna. Ou seja, a partir do momento que você recebe Jesus, você recebe a mesma vida que Ele. Ele está em você e você está nele. E a Bíblia agora diz que eu passo de forma ainda aqui no corpo mortal, mas no reino espiritual, a reinar com Cristo nas regiões espirituais. E agora quando eu oro, Ele ora por mim. A Bíblia diz que Ele é o meu intercessor, e Ele também enviou o Espírito Santo para me ajudar em minhas fraquezas, porque Ele fez toda a obra que eu não posso fazer. Então, atender a oração do justo é atender o pedido do próprio Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Porque eu tenho um intercessor, Cristo, mas também tenho outro intercessor, o Espírito Santo. Então, quando eu sou atendido pelo Pai, é porque o Pai está atendendo o próprio Filho quando eu oro. Isso que você pode entrar com confiança no trono da graça. A Bíblia diz, quando você entende que você é justo, você entra confiadamente.
Porque você está entrando diante de Deus vestido e revestido de Cristo. Quem aqui é justo? Não tenha medo de dizer que você é justo. Porque você é justo, não porque você fez. Você é justo porque Ele fez. E agora eu sou justo crendo. Gente, sabe o que eu estou pregando para vocês? O coração da reforma protestante. Romanos 1, versículo 16 e 17. Como que eu sou justo? Foi lendo isso que Lutero se martirizava, tirava sangue do seu corpo. Eu preciso me martirizar para ser justo. Daqui um pouco ele começa, o justo vive da fé. O justo da fé, ele tem a revelação. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Essa é o grande escândalo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. No caso, todos os gentios. Agora olha o resto do texto. Porque nesse evangelho se descobre E essa justiça de Deus é de obra em obra, é de fé em fé. Como está escrito, o justo vive crendo nisso. Vive dessa fé que Jesus fez toda a obra de salvação. Que agora, quando eu creio em Jesus, quando eu entrego a minha vida a Jesus, quando eu confesso Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, eu me torno justiça de Deus. No meu livro Incrível Graça, eu não sei se tem aí, contudo alguns irmãos devem que ler esse livro, eu tenho um testemunho de tantas pessoas, quando eu entendi essa justiça de Deus. Eu, durante muitos anos, lidei com rejeição. Vocês sabem. Meus pais nos deixaram. Com 9 anos de idade, a minha mãe foi embora, eu tinha 9, né? Ela foi embora e não voltou nunca mais. O meu pai pegou os filhos e deu. Eu fui morar numa caixa de papelão como mendigo na rodoviária do Gama. Eu vendia água, engraxava sapatos. Eu pedia dinheiro. Até os 19 anos de idade eu tinha a 2ª série. Praticamente não sabia ler e escrever. Me casei com 19 com uma professora. Me estimulou os estudos. Terminei os estudos. Fiz 2 faculdades, me tornei professor de uma. São 18 livros escritos. Em 3 idiomas. Por isso que o livro se chama Incrível Graça. Não é hiper. Apesar que a graça é hiper, essa outra aí é barata. Eu não tenho outro adjetivo para graça a não ser hiper. Essa outra que eles estão pregando não é hipergraça. É barata, é graça barata mesmo. O que o Senhor faz de pegar um lixo como eu, só pode ser hiper, poderoso, super. É uma graça desmedida. E eu tive que entender. E eu fui vencendo essa rejeição de abandono de pais, entendendo quem eu era. Que agora em Cristo eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. A Bíblia me chama de justiça. E uma pessoa só pode vencer seus medos, pecados, traumas, pânicos, quando ela entender quem ela é. Que ela é a justiça de Deus. Eu conto a história de uma jovem que chegou e disse: pastor, eu amo Jesus, mas eu amo maconha. Ela foi honesta. Tem gente que ama Jesus e não consegue se ver livre da pornografia. Tem gente que ama Jesus, mas não consegue deixar de mentir. E ela diz: eu amo Jesus, mas pronto. Eu falei: mas como assim? Eu falei: eu não consigo deixar a maconha. Eu falei: vamos fazer o seguinte, comece a crer, porque crer certo faz você viver um estilo de vida certo. Crer errado faz você viver um estilo de vida errado. Abraão creu. Criei, por isso falei. O problema das pessoas é que, apesar delas entenderem que Jesus morreu pelos seus pecados, lá no fundo elas ainda lutam com uma crença de quem elas são, e Deus sabe que elas não são. Então elas se comportam. A sua crença muda seu jeito de ser. Crer certo faz você viver um estilo de vida certo. Se você crê
que você é um alcoólatra, e apesar de tu não muda, você vai morrer assim. Ela falou, o que o senhor está querendo dizer? Eu falei, comece a dizer e pregar para você mesmo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou justo. Eu não sou viciada. Eu sou justo. Eu sou justo. Eu não sou uma drogada. Eu sou justo. Então, como assim, pastor? Toda vez que você for preparar o seu cigarrinho de maconha, você diz, eu sou a justiça de Deus. Pastor, não faz sentido, mas contudo, tá bom. Então ela foi preparar a marihuana. Cadê meu irmão de Chile? Ela foi preparar a marihuana. Irmão, eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Todo dia eu falei, mas pastor, ontem eu falei que eu era a justiça de Deus drogadinho. Eu falei, continue. Chegou um dia que ela estava preparando o seu cigarrinho. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Espera aí. Eu sou a justiça de Deus. Ela jogou. Eu sou a justiça de Deus. E nunca mais se drogou. Isso não é determinismo. É viver da fé. É viver da palavra que saiu da boca de Deus. É declarar a si mesmo que você é a justiça de Deus em Cristo. Que o diabo não pode intimidar você com o seu pecado. Que ainda que hoje você não conseguiu vencer seu pecado, ainda mais vai vencer. Você tem que crer que você é a justiça de Deus. E você não é um viciado em pornografia. Não é um adúltero. Ei, diabo, escute isso. E quando você crê que você é a justiça de Deus, você para de andar em ansiedade. Você para de andar em depressão. A rejeição para de massacrar você. Mas isso a religião não muda. Pelo contrário, a religião te escraviza em dogmas. E ela faz você ficar com chicotes invisíveis, se autoflagelando de forma ainda invisível, mas porém sim. Mas você terá que ter a revelação central: o justo vive da fé. Preste muita atenção. Se você, uma ovelha, se sente bem num chiqueiro, é a mesma coisa que um crente que se sente bem no mundo. É uma ovelha que se sente bem no chiqueiro. Você não pega um porco, dá banho nele, leva ele para dentro de casa e chama ele de pig. Trata ele como um bichinho doméstico. Quando ele vê a lama, ele vai revelar a sua natureza. A não ser que ele morra e nasça de novo, ele continuará um porco. Pois é isso que aconteceu na cruz do Calvário. Deus matou a velha criatura. E agora, quando você reviveu com Cristo, você não é mais um porco. Você é uma ovelha, nascida de novo. Agora você tem a vida de Cristo em você. Ninguém vence o pecado crendo errado. Agora você declara diante de Deus: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu não sou mentiroso. Ainda que você esteja lutando, você declara que você é mais do que vencedor, e que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, e que Ele levou sobre si todos os meus pecados. E agora eu confesso esse sacrifício, e eu começo a vencer toda angústia, toda depressão, toda pornografia, toda rejeição, toda amargura, toda ansiedade, porque eu entendo que eu sou justo, não pelas minhas obras, mas pela obra, a obra de Cristo. Por isso que a Bíblia diz: tenha, portanto, a mesma confiança dele. Mas qual foi a confiança de Jesus? Tenha a capacidade de Cristo, pois você tem a mesma natureza de Cristo.
Cure os enfermos que ele curou. Tenha autoridade sobre o reino das trevas que ele teve. Espiritualmente eu posso ir lá no inferno como ele foi e arrancar da mão do diabo os filhos meus que estão lá, os parentes, ir lá pegar a chave da vida e da morte, pegar as prisões da mão de Satanás, quebrar as cadeias, destruir as cadeias, a mesma obra que ele fez, e envergonhar os demônios pelo nome, pelo sangue de Cristo, porque quando eu entro, Cristo está em mim, o poder de Cristo está em mim. Então os discípulos disseram: mestre, os demônios nos sujeitam. Eu imagino Jesus dizendo: ué, eu vim aqui para fazer essa obra. Eu lhes dou toda a autoridade, a mesma que está em mim. Eu costumo brincar que, acho que esse livro está lá, existe tanto poder no nome de Jesus e no sangue de Jesus, quanto o que houve no corpo físico dele quando ele esteve aqui. O mesmo poder que estava no corpo de Jesus está no nome dele na nossa boca. Quando eu falo em nome de Jesus, eu estou de posse desse corpo e desse sangue. É essa confiança que o servo de Deus tem que ter. Envergonhar os demônios, fazer a obra que ele fez. Satanás só pode impedir de avançar se você nunca souber essa verdade. Então aí ele tem poder de impedir você de avançar. Então, ainda que você tenha poder e autoridade, ele vai fazer você pensar que não tem. Ainda que você seja a justiça de Deus em Cristo, ele vai fazer você pensar que não é. Vou te dar mais um texto e assim concluir. 2 de Paulo aos Coríntios 5 e 21. Cadê o Jean para tocar, para parecer que está terminando? Vamos ler todos juntos em voz alta? Vamos lá, bem alto? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Substituição. Para que nele fôssemos feitos. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Não. Você deve ser alguém viciado em pornografia. Não, você deve ser alguém viciado em drogas. Não, você deve ser alguém que já aceitou que você tem problemas emocionais e espirituais de qualquer nível. Não. A Bíblia chama você de quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o resto do texto, vai lá. E nós, cooperando com ele, vos exortamos a que não recebais a graça em vão. Sabe o que esse texto está dizendo? Não pise nessa graça dizendo: eu sou um coitado, eu sou um derrotado, eu sou um drogado mesmo, tá vendo? E você vai se flagelando, porque esse é o ato que a gente continua fazendo. Eu sou, tá vendo? Eu sou isso mesmo, eu não valho nada. É verdade. Humanamente falando, nós somos tudo isso. Mas pela obra da cruz, no verso 21, ele me fez justiça de Deus em Cristo. Quando nós estávamos sem Cristo, nós estávamos unidos ao diabo e nós possuíamos a natureza dele. Agora eu estou unido com Cristo e possuo a natureza de Cristo. Eu sou um com Cristo. Então eu posso dizer com toda confiança: tornei-me justiça de Deus em Cristo. Essa é a justiça e o privilégio. Romanos 8:10. Pois se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vivo por causa da justiça. Você aplaudiu. Então, existe um negócio que todos têm que fazer. A importância da confissão está exatamente aqui.
todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador, de forma automática, a Bíblia nos sugere que tem que confessar com a boca e crer de todo o coração. Romanos 10, a partir do verso 17. Porque com a boca confessa e com o coração se crê para a justiça. E agora, quando você confessa, Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu substituto. Esse é o termo, o meu Salvador. Todo mundo precisa desse Salvador. Eu estava agora nos Estados Unidos e fui evangelizar uma médica. Ela é de Porto Rico. E quando eu estava fazendo oração, eu vi ela, né? Falei, você conhece Jesus? Ela disse, eu sou católica. Eu disse, não perguntei isto. Não foi minha pergunta. Ela falou, sim, eu conheço Jesus. Falei, tá bom, vou mudar a pergunta. A senhora tem filhos? Tiene hijos? Ela disse, 4. Me fala o nome deles. Então ela disse, onde você quer chegar? Eu falei, apenas me responda. Um é isto. A idade? Isto. Qual que a senhora gosta mais? Eu gosto de todos. Eu falei, não é verdade. A senhora gosta de todos. Mas qual tem assim uma pontinha? A senhora falou desse. A hora que eu citei um, o olho dela encheu de lágrima. Aí eu vi que eu tinha cutucado a ferida e fui nesse. Falei assim, esse menino aí é o que mais te dá problema. Esse menino aí tem problema com drogas. Ela olhou. Esse menino aí começou a chorar. Falei, agora a senhora continua a história. É verdade, pá, foi falando. E também tem a questão do meu neto. Eu falei, todos esses que a senhora falou, mora no seu coração? Ela falou, muito. Falei, e Jesus? Jesus mora no meu coração. Falei, agora me fale 10 minutos dele. A senhora me falou de 10 minutos de todo mundo que está no seu coração. Olha, a única coisa que eu posso dizer de Jesus é que ele veio e morreu, filho da Virgem Maria. Falei, mas pera lá. A boca fala do que o coração está cheio. A senhora disse que Jesus mora no seu coração, mas a senhora não conseguiu externar, falar. Mas todos aqueles que estavam no seu coração foi falado. A senhora é honesta em dizer que Jesus não está bem no seu coração? Ela olhando por esse lado, sim. Falei, aí que está, minha senhora. A senhora mal consegue de falar de Jesus e está dizendo que ele mora no seu coração. Mas a religião disse para a senhora que a senhora tem Jesus. A senhora tem Jesus ou tem a religião? É isso que a gente ensina, como confessar Jesus e convidá-lo para morar no seu coração. Confessar com a boca e crer de todo o coração. Com a boca se confessa e com o coração se crê para a justiça. Externa com a boca, dizendo, eu confesso que preciso desse Salvador, para que eu me torne essa justiça de Deus. Senão, se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. E vai, meu amigo, vai, porque você não é reconhecido por causa do pecado original, o pecado de Adão. Então você precisa reconhecer Jesus como seu Salvador. Tem uma doutrina que vem aí do poço do abismo, que uma vez salvo, salvo para sempre, que não importa o que você está fazendo, você vai para o inferno. Eu peguei um esses dias e disse, bonito, pera lá, o ímpio lá faz o que você está fazendo e vai para o inferno. Você faz o que o ímpio faz e quer ir para o céu? Que coisa boa essa fé sua, hein? Continue assim. Nós precisamos entregar a nossa alma e nossa vida a Jesus. Só assim seremos salvos de fato. Então, quando o pregador falar, venha entregar a sua vida a Jesus, venha reconhecer que você precisa de um libertador, você deve fazer isso urgente, por um simples motivo: você não sabe se estará vivo amanhã. E se você morrer sem Jesus, não há ninguém que entenda. Todos se perderam, se extraviaram, e a Bíblia chama de inúteis. E não há salvação sem Cristo, porque não há nenhum homem dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Eu vou pedir que todos fiquem em pé, por favor. Nós vamos em alguns minutos orar pelos enfermos. No entanto, eu preciso fazer a coisa mais importante
de apelo da noite. Não estou chamando você para ser católico, ser evangélico, seja lá o que for. Eu estou chamando você para reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. E quando você fizer isso, você estará dizendo com essa atitude: eu confesso com a boca e creio de todo o coração que eu preciso de Jesus. E eu preciso me tornar justo crendo, não é fazendo, é crendo na obra dele. E quando eu creio em Jesus, eu me torno uma nova criatura. Quem aqui quer entregar a sua alma a esse Jesus, confessando como único e suficiente Salvador da sua vida? Onde você está, você vai levantar a mão que eu vou orar por você. É o primeiro grande milagre da noite. Vai levantando a mão. Não abaixa a mão, vai ficando com a mão levantada, bem alto. Vai levantando as mãos, fica com as mãos levantadas.